Olá pessoal, bom dia! Estou aqui com mais um vídeo para falar do nosso tema do mês das aulas de Yoga via Zoom. Estamos estudando o quinto Niyama, Isvara Pranidhana. O quinto Niyama faz parte de um grupo de 5, os Niyamas, que são considerados o que a gente chama de prescrições. São os pilares que assentam, né, que baseiam a nossa prática de vida, a prática do yoga, a prática das pessoas que praticam yoga, que buscam o autoconhecimento, buscam se desenvolver, buscam trabalhar o seu lado espiritual. Então a gente traduz o niyama como se fosse uma prescrição, é uma autoobservância, né? Que diz respeito à vida, diz respeito a como harmonizar o ambiente que a gente vive, como que a gente se relaciona com o ambiente, como a gente se relaciona com a gente mesmo. São elementos de autocontrole que facilitam bastante o nosso dia a dia, o nosso convívio, a nossa vida nesse caminho de evolução. A gente tem estudado os niyamas nos últimos meses, né? O primeiro niyama foi a pureza, que está bastante ligada com o corpo físico, o corpo energético. O segundo é o santoshi, que é o contentamento, relacionado mais ao corpo espiritual, emocional, né? Voltada a contentar-se, mas sem se conformar, né? Fazer a sua parte. O terceiro, tapas, que é a autodisciplina, o esforço consciente, constante. E o último que a gente estudou no mês de março foi o Svadhyaya, que é o autoestudo. E agora a gente migra para o último niyama, são 8 grupos. Os niyamas é a segunda categoria de 5, estudamos esse mês, o Isvara Pranidhana, a rendição ao divino, né? Que pode ser traduzida também como auto-entrega, a entrega, a devoção, render-se a uma força maior. É um processo de entrega a um propósito superior, a uma força maior, diferente, né, pessoal, de quando a gente tenta traduzir, né, esses preceitos, essas escrituras para a nossa cultura ocidente, que atrela a um Deus, né? Atrela a uma figura, às vezes, separada de nós, pelas quais a gente sente que precisa ter uma devoção e, ao mesmo tempo, a gente precisa obedecer, seguir essa entidade. É diferente. O autocontrole, a autodevoção é diferente, porque a gente está falando de uma força maior, a gente está falando de algo além de nós, algo que envolve não a religiosidade, mas envolve a espiritualidade. É a força que rege o universo, é uma energia que envolve tudo e todos, e que une a gente, e que faz a gente também ter essa relação uns com os outros, nesse espaço, nesse ambiente, né? Então, é o ato de entregar-se a um propósito superior, é fazer a nossa parte, ter o senso de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também entregar aquilo que não temos controle, né? Então, a expressão do Bhagavad Gita fala: aquilo que tiver que ser, será. Né? E no bom português a gente poderia traduzir para que seja o que Deus quiser, digamos assim, né? Que seja o que Ele quiser. Ele, a gente fala do eu superior, ele de uma energia cósmica divina, algo maior, algo que está fora do nosso controle, né? Então é bem importante a gente perceber essa questão de como que a gente precisa fazer a nossa parte, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa confiar, entregar, né? E se desapegar dos resultados que estão de acordo com a lei do universo, né? Muitas coisas acontecem com a gente e a gente não entende por que acontecem, ou as coisas não acontecem muitas vezes para nós, a gente não consegue alcançar um objetivo, ou comete um erro e depois a gente reflete e percebe que talvez aquilo foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Não ter dado certo, às vezes foi o melhor, né? Então a gente se desprende dos resultados, porque muito dos resultados são leis do universo, estão fora do nosso controle. Então a gente deixa de lado esse apego ao resultado, esse apego ao controle, e confia
que tudo que tiver que ser, será. Não da forma como a gente deseja, não no tempo que a gente deseja, mas no tempo que tem que ser, da forma que tem que ser. É como a gente plantar o jardim, né? Plantar uma horta, né? E a gente querer já o resultado imediato, ou a gente simplesmente, eu quero plantar e fazer essa intenção na mente e não botar a mão na massa, né? Então a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa estudar o solo, a gente precisa entender que o que a gente planta, a gente colhe, mas muitas vezes a gente não colhe. Tem muitas sementes que não vão vingar, tem muitos frutos que podem vir no momento certo, né? Frutos saborosos, suculentos que podem vir que vão vir, né? Que virão desse esforço, desse empenho de plantar, mas que muitas outras sementes não vão germinar. E também isso faz parte, né? Então, Isvara Pranidhana é estar pleno, porque o universo é pleno, é compreender que a gente faz a nossa parte, que a gente precisa fazer o que está dentro de nós, mas ao mesmo tempo a gente precisa integrar aquilo que a gente não tem controle, e o que a gente não tem controle são também as expectativas que vêm com os resultados, são os resultados em si. A gente aproveita mais o processo e desapega dos resultados que trazem sofrimento, que trazem expectativas, que levam para um lugar muito obscuro, muito sombrio, né? Então os niyamas, eles são esses pilares da nossa prática, para a gente ter não só uma prática de yoga sólida e coerente, com muita clareza, mas também uma vida, né? Clara, plena, digna. Então, aplicando os niyamas na nossa vida, a gente consegue entender o nosso dia, a gente consegue entender as nossas ações, a gente consegue entender o que a gente pode controlar, que são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa vida, e o que a gente não consegue controlar, que é tudo ao nosso redor, né? Essa questão do controle vem muito do ego, vem muito do querer segurar, do querer prender, daquela falsa ideia de que a gente tem alguma forma de controle. E no fundo a gente não tem, né, pessoal? No fundo a gente tem apenas o que a gente consegue fazer, o nosso conhecimento, as nossas ferramentas internas, e a gente deposita, a gente acredita, a gente faz o esforço, mas o resto é entrega, né? Lembrando que a gente está falando sobre uma consciência absoluta. A palavra traduzida seria Deus, mas a nossa sociedade ocidental, a gente está muito condicionado a escutar esse Deus e pensar que é um ser superior ali que age sobre o mundo, sobre todo, separado dele. Então a gente usa consciência absoluta, a gente usa uma palavra chamada universo, que é bem comum, né? Que faz com que a gente perceba que a gente rege o universo, a gente faz parte dele, a gente compõe o universo também. Então, essa consciência absoluta é uma inteligência criadora, é uma força de consciência criadora que permite a gente manifestar o que a gente deseja e aceitar as coisas que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue mudar. Então, a gente se desprende dos resultados, né? Reconhecendo que a gente não tem controle, né? Tem todo o universo que recebe e conforma o nosso carinho, o nosso caminho. Então, muitas vezes essa coisa do confiar, que fala-se muito, né, nesse preceito, é a gente reconhecer que o universo conforta o nosso caminho, que ele nos guia da melhor forma, não de uma forma passiva, mas uma forma da gente não ficar esperando acontecer, mas a gente conta com essa energia, a gente reconhece que essa energia faz parte, que nos ajuda a nos fortalecermos e a nos colocar no nosso propósito, a voltar nos trilhos quando a gente se perde, né, no caminho da vida. Isso também faz parte, né, desse processo todo. Então, fazemos a nossa prática e acreditamos, confiamos que o resto virá, né? Então, a gente precisa reconhecer essa energia da entrega, a gente precisa reconhecer esse preceito, porque a gente acaba criando através dele, a sua essência é um cultivar de um relacionamento profundo de confiança com esse universo, com essa força maior. E a gente acaba participando da nossa vida de uma forma ativa, mas com devoção. A gente entrega as nossas ações a uma força maior. A gente recebe o que tem que receber e a gente não recebe o que não tem que receber. É uma aceitação.
Porque muito do que acontece com a gente achar que a gente tem controle, chama-se dukkha, é o sofrimento. E o sofrimento gerado pelas expectativas, pelo foco no resultado, ele acontece porque a gente deixa de viver o momento presente, deixa de viver o processo pensando no resultado, pensando naquela preocupação se eu vou conseguir ou não, como que vai ser, qual é a minha expectativa com relação àquilo. E a gente acaba, pessoal, não vivenciando esse momento presente na sua totalidade, né? Então, a prática de render-se exige que a gente reconheça que a gente faz o nosso melhor em cada situação, mas que a gente não pode fazer mais do que isso. A gente faz o que a gente pode fazer e não mais do que isso. Então, perceber isso é essencial, porque nos permite nos envolvermos totalmente àquela ação, ao que está presente no que a gente está fazendo, trazendo energia, trazendo consciência, trazendo clareza, trazendo força do propósito e experimentando totalmente aquilo pelo que é, independente do que vai acontecer, se desprendendo do que vai acontecer depois, porque o que vai acontecer depois não importa. O que vale é essa ação do momento presente, é essa passagem, é esse processo da ação, né? Então é uma entrega, é uma dedicação devocional, né? É uma forma da gente se desprender da rigidez dos nossos padrões condicionados, dos nossos hábitos, das nossas limitações, que leva a gente a uma vida limitada, né? É reconhecer também que difícil que é, né? Que desafiador que é você não deixar que o ego fique sob controle, achando que tem controle, né? Porque o ego nos leva tanto para um ponto de controle quanto para um ponto de preocupação, de medo, de julgamento, do falso orgulho. E a gente não quer estar nesse lugar, porque esse lugar não é um lugar de verdade, não é um lugar real, não é quem somos na nossa essência. Então, render-se é algo que nos exige demais uma confiança, exige trabalhar a nossa intuição e coragem para a gente expressar quem somos, como somos, as nossas imperfeições, que no fundo nos levam à liberdade. Então a ideia é, quanto mais a gente se rende, a gente faz a nossa parte, se rende, se auto-entrega, mais a gente se aproxima da liberdade. E a liberdade é viver da forma que a gente deseja. A liberdade é a gente viver o nosso caminho espiritual, escolhendo esse caminho, trilhando esse caminho com responsabilidade, com plenitude e ter liberdade para poder escolher o caminho que for melhor para nós. Isso é yoga, né? Isso é esse apoio desse preceito do niyama, desse niyama da autodevoção, né? O Isvara Pranidhana, esse nome difícil, né? Então a gente trabalha esses preceitos dos niyamas para justamente a gente ter essa autoprescrição, essa autorregulação, esse autocontrole e conseguir viver uma vida mais aberta, mais digna, com mais realizações, menos apegos, menos sofrimento e maior libertação. É essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá, pessoal? Reconhecendo essa importância de abraçar o universo, de confiar no universo, sem deixar a gente de fazer a nossa parte. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Namastê.